irmãos, graça e paz, seja bem-vindo ao nosso canal Eita Glória. Essa é a gravação 001, é o primeiro de muitos. Obrigado pela sua presença, pela sua participação. Nós vamos estar aqui batendo um papo, que eu creio que tem muito assunto para a gente tratar nesse canal, um canal que nasceu no coração de Deus. Então, aproveite, se inscreva no canal, curta, compartilhe. Se algo tocar no seu coração, deixa aqui nos comentários. Nós vamos orar por você, amém? E se você sentir no coração, algo moveu dentro de você, se você também quiser ofertar nesse projeto, a gente vai estar aqui na descrição, vai estar aqui tudo que você precisa fazer, o nosso Pix, vai estar aqui também o QR Code, fique livre, deixe Deus te usar, amém? Mas para a gente começar, eu não estou sozinho aqui, Primeiro, eu quero chamar a produção. Produção, cadê a produção? Palmas, produção! A produção tá aqui, eu não estou sozinho. Eita glória! Aleluia! Tem uma galera que faz esse podcast comigo aqui, não seria possível fazer tudo isso sozinho, mas a nossa convidada especial, Vilma Ribeiro. Eita glória! Tudo bem, pessoal? Nós estamos animados, cheios de expectativas para esse tempo que vamos ter juntos. Como Jefferson falou, temos muitas histórias para contar, histórias de superação, de desafios, histórias engraçadas. Eu quero que vocês fiquem ligados e preparados, porque eu vou entregar, Jefferson. Não. Tem muita coisa que eu vou te contar, coisas que você não sabe. Vocês vão conhecer quem é Vilma Ribeiro, é verdade. Temos muitas coisas para compartilhar, mas o que surgiu, né, amor, no nosso coração para esse primeiro podcast foi conversar um pouquinho sobre como nós nos conhecemos. E a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é como nós nos tratamos, né, amor? Então, eu chamo a minha maravilhosa, minha rainha, de Momeu. Fala a história de Momeu. Momeu significa amor meu, porque Jefferson é o meu amor. Só que eu sou mineira, e mineira corta as palavras, entendeu? As letras das palavras. Então, ao invés de ser amor meu, é Momeu. Em algumas ocasiões, meu. Meu, vem cá, meu. Aí, muita gente confunde, né, Momeu. Chamou ele ou ela de Romeu? Ele é o Romeu dela? Não, é Momeu. Mas temos coisas interessantes para te contar. E eu conversando com o Jefferson sobre o que queríamos tratar hoje com vocês. Eu quero que vocês saibam quem era Jefferson antes de conhecer o Senhor Jesus. E aí, quem era você, Jefferson Ribeiro, antes do Senhor? Misericórdia. Então, não sei nem por onde começar, que a história é longa, mas a gente vai tentar encurtar, porque tem muita coisa para compartilhar e conversar com vocês. Mas quem era Jefferson? Jefferson, antes da conversão, era um jovem que teve que trabalhar para ajudar em casa, trabalhar para ajudar a família, como muitas famílias, né, têm isso. E pai, mãe, uma irmã, não sou filho único, né? E o meu pai, ele trabalhava de táxi. E ele sempre ofereceu táxi para me trabalhar. Eu nunca quis trabalhar de táxi. Eu trabalhei em editora, eu trabalhei com computação, trabalhei em escritório. E até então eu tinha uma vida normal, né? Gostava muito de andar de bicicleta, tem muita coisa que eu fiz de esporte, etc. Mas no momento em que eu decidi trabalhar no táxi, aí eu e meu pai, a gente dividiu, né? Ele trabalhava de dia, eu trabalhava de noite. E quando eu comecei a trabalhar de noite, eu conhecia a noite. Eu fui ver o que era a noite, o que acontecia na noite. E eu vou te dizer que a noite é literalmente trevas. A noite, ela sugou minha vida. A noite, ela me mostrou que o reino espiritual era real, mas até então eu não sabia dessa questão de reino espiritual. Eu achava que tudo que a gente podia fazer era curtição, era viver cada dia intensamente. Mas eu entrei dentro de um mundo em que esse mundo me levou ao submundo, né, que eu posso dizer assim. E trabalhando de táxi eu conheci um pessoal, eu fui ser motorista desse pessoal, era um grupo de funk, e eu virei o DJ desse pessoal. E então eu conheci muitos lugares, viajei pelo Brasil e fiquei muito colado com esse pessoal e vendo tudo que acontecia, achando o máximo. Né? Porque quando você está na noite, tudo que você quer é diversão, tudo que você quer é sair, tudo que você quer é conhecer pessoas. E isso me levou para
um ambiente onde era muito fácil você ter muitas namoradas, muitas mulheres, né? Então aí começou, a minha vida começou a embolar quando eu entrei nesse submundo, nessas trevas da noite, por assim dizer, e isso me prendeu espiritualmente sem eu saber que eu estava preso espiritualmente, né? Eu estava realmente vivendo ali uma escravidão espiritual, aonde o meu vício ele era suprido por ter cada vez mais mulheres. Então minha vida era assim, né? Era curtição, era noite, era mulher. Eu nunca gostei de beber, nunca gostei de fumar, nunca me droguei. Tentei fumar, não consegui. Tentei beber, uma coisa muito ruim, muito amarga, não descia de jeito nenhum. E a minha coisa era noitada e mulher. Mas chega um certo tempo onde você começa a se analisar e você vê que está faltando alguma coisa. Porque quanto mais você tem, mais você quer e nada te supre. Nada te supre. Então, só dando uma pincelada aqui, como era a minha vida, né? Antes de conhecer Vilma. Mas agora eu quero que vocês conheçam quem era Vilma antes de conhecer Jefferson. Quem era a Vilma? Como eu já iniciei falando, sou mineira, amo minha cidade, Juiz de Fora. E muito cedo, com 15 anos, eu comecei a trabalhar com meios de comunicação. Eu amo meios de comunicação, rádio, televisão, jornal impresso, ou na minha época ainda era muito trabalhado o jornal impresso, né? Hoje são mais os jornais online, mas eu sempre amei os meios de comunicação. E com 15 anos eu comecei a trabalhar com rádio. Trabalhei durante 7 anos em Juiz de Fora. Passando esse período, vim trabalhar no Rio de Janeiro em um outro grande meio de comunicação que me contratou para que eu viesse. E logo chegou a Mineirinha no Rio de Janeiro, né? E quando eu cheguei, eu comecei a trabalhar, além dos meios de comunicação, eu comecei também a fazer assessoria de comunicação, conhecer muitas pessoas, conhecer a noite, né? E na noite, em um evento que eu estava trabalhando, em um evento de funk, de pagode, eu era a coordenadora do evento, gente. Meu Deus. E coordenando o evento, era um evento com muitos famosos, e a entrada para o camarim, a única pessoa que tinha autoridade para liberar acesso era eu. A área VIP, né? A área VIP, quem liberava. Quem mandava a área VIP era a Vilma. Quem decidia quem entrava e quem não podia entrar era eu. E aí me chamaram dizendo que tinha uma repórter de um jornal, tinha chegado para fazer a cobertura daquele evento, e ela estava com um fotógrafo, e já era tudo acordado, eu já sabia que viria uma repórter, um fotógrafo, e eu fui liberar a entrada, e o fotógrafo era Jefferson. Era eu. E naquele dia nós nos conhecemos, e aí conte um pouco daquele dia. Então, eu estava envolvido nesse meio funk, né? E eu era motorista desse grupo, eu era DJ do grupo, e eu fazia também foto para um jornal de funk que me levou até esse evento. E nesse dia lá eu fui para fazer a cobertura fotográfica desse evento, e quem foi lá liberar a área VIP? Dona Vilma. E a Vilma veio com aquela baixinha, misericórdia, cheio de poder de autoridade, queimadinha de praia. Olha, eu olhei gente, assim e falei, Deus. meu Deus. Eita glória! Eita glória! Se eu fosse crente naquela época, eu falava, eita glória! E aí eu fiquei observando, né? Eu sou muito observador. E aí ela colocou a gente pra dentro, a gente tava lá nos bastidores, aquela coisa toda. Eu tinha 23 anos, né? 23 anos, 23 né? anos. Eu tinha 28. E só pra, assim, já abrir um parênteses aqui, eu sou carioca da Gema, na verdade, nascido e criado aqui no Rio de Janeiro. Então eu tava lá no evento. E aí eu via aquela mulher linda passando por um lado. Passando por um lado, passando para outro. E eu via toda aquela rapaziada do funk, do pagode, aqueles famosos, e quando ela passava, todo mundo, vem aqui conversar, quero falar contigo. E ela toda braba, mitidona, passando. Eu falei, eita, essa daí vale o sacrifício. E eu falei assim, mas como é que eu vou chegar nessa morena? Não tem como. Se os caras são mais famosos, os caras têm mais grana do que eu, os caras são mais bonitos do que eu não tenho nada. Quem sou eu nesse mundo? Não tem como eu chegar,
com as mesmas ferramentas que eles chegaram. Olha a estratégia, gente. E aí eu falei assim, eu tenho que chegar de alguma forma. Eu tô como fotógrafo aqui, então vou convidar ela para fazer um álbum, visitar lá o estúdio, Aí tirar você umas tinha fotos. um escritório de fotografia, um estúdio de fotografia, Tinha um né? estúdiozinho lá no centro da cidade, que era para fazer as fotos. E eu falei assim, eu vou chegar de mansinho, como quem não quer nada, como, tipo assim, você tem um book, você tem alguma coisa, você trabalha com isso, você é modelo, alguma coisa assim. E aí eu chamei, fiz aqui convite para você, né? Mas bem assim, nada de... Não tinha um interesse, né, revelado. Ele estava oculto. O interesse estava oculto. E eu entendia que ela era uma mulher difícil, né? Eu falei assim, vamos tentar chegar pela beirada, né? E aí eu fiz o convite para ela e ela não maldou, né? O interesse Até porque oculto. o interesse não foi revelado. Ele soube me enganar perfeitamente bem. E aí eu convidei, ela foi lá no escritório, a gente marcou, ela foi lá no escritório, eu fiz as fotos tudo direitinho, revelei as fotos, dei para ela, conversei, e ali a gente começou a ficar amigo, né? Não, parênteses. Eu fiquei amiga dele. Então, a gente ficou amigo. Eu acreditava que ele era meu amigo, mas ele só tinha interesse na minha pessoa. Que isso? Fala a verdade. Não, fala a verdade. não é bem assim. Fala Você a era verdade. minha amiga também. Tá. Mas ali começou a amizade, né? Mais da parte dela para mim e a minha amizade para a parte dela era uma amizade mais oculta. E aí começamos, né? E essa amizade durou um tempo, né? Durou 1 ano e meio, mais ou menos. 1 menos. ano e meio. Só amizade. E aí ela tinha lá as decepções com os namorados, decepções amorosas com os namorados, aí vinha abrir o coração para mim. Eu, por outra parte, também tinha essas decepções, coisas que eu estava vivendo, mas eu não abria tudo que estava acontecendo na minha vida. Até porque se tivesse revelado, eu tinha corrido, né? Se tivesse revelado, se ela soubesse quem eu era... Eu tinha corrido. E aí, como um amigo, um abrindo o coração para o outro, a gente foi passando um ano e meio. Até que eu morava com um grupo de amigos, aí tivemos que nos mudar, e foi tudo muito rápido. E aí, durante 15 dias, eu fiquei sem moradia. Ou eu ia para Minas, ficar 15 dias em Minas, e só que toda a minha vida estava aqui no Rio de Janeiro, trabalho, tudo aqui. Aí eu lembrei que eu tinha um amigo, era meu amigo, eu acreditava. Um amigo que morava sozinho, que ele tinha um apartamento dele, ele morava sozinho, meu amigo, né? Aí eu fui perguntar a esse amigo se eu poderia ficar 15 dias, assim, na casa dele, para poder alugar o meu novo apartamento. 15 dias. 15 dias. Já está indo para 18 anos. Já venceu os 15 dias dela, entendeu? E olha, eu nunca mais vou esquecer que no dia, né, que eu fui até a casa dele, conversei sobre os 15 dias que eu precisava. Quando eu disse a ele se eu podia ficar na casa dele esses 15 dias necessários, ele se ajoelhou no chão, levantou as mãos e disse: glória a Deus! Eu acho que ele estava profetizando o futuro e nem sabia. Deixa eu falar um pouquinho desse glória a Deus. Na realidade, a minha mãe era convertida, orava por mim, né? E como eu disse, eu era taxista, então eu sempre chegava, trabalhava de noite, chegava de madrugada ou de manhã. E minha mãe sempre lá na janela, quando eu entrava na esquina de casa, ela estava na janela e eu via ela... Dona Ana. Dona Ana. E eu via ela sair da janela e correr pro quarto, fingir que estava dormindo. Aí eu chegava em casa, aí ela vinha com o olho assim, ai, chegou agora. Falei, mãe, você estava na janela, eu te vi lá da esquina quando eu entrei, já entrava olhando para a janelinha, só via a cabecinha dela lá, preocupada comigo. Então, ela já era cristã, orava por mim. Minha sogra é uma mulher muito fervorosa, é uma mulher de muita oração, né? E ela se converteu muito tempo antes, né? E existia um conflito muito grande lá em casa, porque meu pai não gostava de crente. Ele tinha ódio, ele tinha aversão a crente. E isso trouxe muito problema para a nossa família. Eu lembro de uma vez que minha mãe, voltando da igreja, meu pai já tinha tomado umas, e ele falou assim, quando tua mãe chegar, eu vou bater nela de cinto. E aquilo me deixou, eu tinha uns 13, 14 anos, me deixou com angústia, coração pesado. E eu esperando minha mãe chegar em casa. E quando minha mãe abriu a porta, meu pai já estava com o cinto na mão, tentou bater nela, ela fechou a porta, pegou na porta. E ele falou, entra. Começou aquela discussão, minha mãe entrou. Aí quando meu pai foi tentar bater nela na segunda vez, eu pulei no pescoço dele, me agarrei com... Foi algo horrível, né? É algo que, quando eu lembro, me traz uma tristeza muito grande.
Mas, Porque mas a dona Ana nunca se desviou nunca se a fé desviou. dela nunca esmoreceu, né? Ela se converteu bastante tempo, tinha muitos Amém. conflitos com meu pai por causa disso. E quando eu era menor, ela me levava para a igreja. Eu tinha uma referência de igreja, Amém. né? E por isso que quando Vilma pediu para ficar os 15 dias lá em casa, eu dei glória a Deus, porque quando eu era pequeno, minha mãe me levava para a igreja e eu tinha essa noção de igreja. Eu sabia, existe um Deus, né? Existe um Deus e na igreja eu vi pessoas manifestando demônio e eu via que era demônio e eu via homens expulsando aqueles demônios. E eu não queria aquilo para minha vida. Como criança, aquilo me marcou. Então eu sabia que existia um Deus e sabia que existia diabo, e diabo eu não queria, né? Então essa questão de dar o glória a Deus é porque eu já tinha sido influenciado, existia um semente dentro de mim. Amém. Eu tinha um temor a Deus, mas eu não conhecia Deus, eu não sabia se Deus era próximo de mim, se Deus sabia quem era meu nome ou se eu existia. Mas eu sabia que existia um Deus Amém. e para mim Deus era muito longe, porque quem eu era para Deus se importar comigo? Então, quando houve esse contexto de Vilma ficar sem onde morar e pedir para morar lá em casa, foi onde eu me ajoelhei, porque eu já tinha visto muito tempo na igreja isso, e dei glória a Deus. E aí ela foi passar os 15 dias, que já está passando de 18 anos, aleluia, glória a Deus. E aí eu fui morar na casa de Jefferson, e não somente isso, né? Fui contratada para trabalhar junto com ele, olha só. Ele se tornou meu chefe. E aí, eram 15 dias, como eu falei, fiquei a primeira semana. Nos primeiros dias, pensa, queridos, em um cavalheiro. Era interesse. Glória. Era interesse. Mas ele fazia de tudo. Levava para almoçar, levava para jantar, tinha surpresa, tinha presente, tinha flores. Até cozinhar para mim, ele cozinhou. Tá precisando cozinhar de novo, você. Mas eu fiz um hambúrguer artesanal. Depois de outro 10 dia. anos, mas tudo bem. E aí, eu fui me apaixonando por todo aquele amor, todo aquele cuidado, todo aquele carinho. Dentro desse contexto, dos primeiros dias que eu estava na casa de Jefferson, eu fui a Juiz de Fora visitar minha família. E quando eu cheguei em Juiz de Fora, eu encontrei com um amigo, que já faz muitos anos que eu não vejo, sinto muita saudade. E era um amigo que ia para as noitadas comigo lá em Juiz de Fora. E quando eu cheguei, ele falou assim: Vilma, eu tenho que te contar uma boa. E eu, meu Deus, né? É uma casa de show. O que é que tem novo para você poder me contar? Até porque era a nossa vida. Era então, a nossa vida. Era noitada, era sair. Era o esse contexto tipo de que eu coisa. vivia, né? Como ele falou, o Jefferson falou, 23 anos. Então, era o meu contexto de vida. E aí, quando eu perguntei para ele o que era, cheio de expectativas, ele falou comigo assim: Vilma, eu conheci Jesus. Meu Deus. E eu olhei para a cara dele porque ele era assim muito doido. Eu era também muito doida no mundo. Eu não era uma pessoa facinha no mundo. Eu era intensa no mundo. Como meu amigo também era. E ele me disse que tinha conhecido a Jesus. E ele falou comigo assim: Vilma, vai ter um retiro de jovens lá na igreja. E eu queria muito que você fosse. Eu acho que o retiro era na outra semana. Eram poucas semanas depois daquele dia. E eu decidi ir no retiro. Mas Deus é lindo e faz tudo perfeito, né? Quando eu fui para o retiro era em um distrito de Juiz de Fora. Então, eu saí do Rio de Janeiro, fui para Juiz de Fora, peguei uma condução, fui para o distrito. Era em um sítio, um local distante, de difícil acesso. E, assim, eu lembro que, assim, minha madrinha, que é minha linda do meu coração, eu sou órfã de pai e mãe, e quem me criou com muito amor e carinho foram os meus padrinhos. Minha madrinha é crente, uma mulher de Deus, uma mulher de oração. Manda um beijo. Beijo, madrinha, te amo de todo o meu coração, linda da minha vida, eu te amo. Te amo, meu padrinho também, os amores da minha vida. Dona Rosalina e seu Adão, lindos aleluia, da minha glória a vida, Deus. lindos da minha vida. E minha madrinha sempre intercedeu pela minha vida, sempre. E eu sabia quem era o Senhor de a igreja com minha madrinha, mas eu não tinha me encontrado. E eu tinha medo das coisas do Espírito Santo, porque eu não conhecia. Olha só, eu tinha medo das coisas do Espírito Santo. Alguém levantando as mãos, alguém pulando, alguém orando em outras línguas, para mim era assustador, porque eu também já tinha visto em muitos lugares demônios manifestando e eu achava que era tudo a mesma coisa.
Chego eu no retiro, o culto já tinha começado. E era um culto de jovens. Quando eu cheguei, era jovem correndo, jovem pulando, jovem sapateando, jovem glorificando o nome do Senhor. Eu já fiquei logo com medo. Meu Deus, e agora? Não tem como ir embora, eu vou ter que ficar aqui, que negócio é esse? Fiquei logo com medo, fiquei atenta, com os olhos abertos, observando, mas não tinha como ir embora, fiquei. Aí no outro dia, já foi mais tranquilo, no terceiro dia, e aí chegou o dia de voltar para a igreja. Então nós saímos do retiro direto para a igreja. E lá em Juiz de Fora é muito frio, bem frio, e era um período bem frio, eu estava de casaco, e assim, bem perto da porta de saída da igreja, e é aquela questão de volta de retiro, todo mundo celebrando, todo mundo pulando, a unção fluindo, mas era um período da minha vida que eu não acreditava que Deus tocava pessoas. Na verdade, eu nunca tinha acreditado que Deus sequer falava com pessoas. Na realidade, a gente achava que Deus era distante. Distante. Que Deus escolhia determinadas pessoas para tocar, para ter algum tipo de interação. Sim, né? Eu achava que eram alguns escolhidos e bem poucos, porque na minha mente, Deus estava muito longe, ocupado no céu, para vir falar com o ser humano. Isso estava na minha cabeça. Mas aquele dia, eu vendo aqueles jovens celebrando tanto dentro da igreja, eu lembro que eu fechei os meus olhos e eu não verbalizei, eu pensei de olhos fechados. Senhor, se é verdade, olha o que eu disse, se é verdade que você existe, eu também quero sentir. Eu acho que eu nem cheguei a completar a palavra sentir, porque imediatamente, de olhos fechados, eu pensei e eu senti uma bola de fogo assim, ó. Mas era muito próxima, muito próxima, muito próxima. Eu sabia que era uma bola de fogo, era muito quente, muito quente. Aquele frio que eu estava sentindo, estava de casaco, eu comecei a sentir o suor pingando imediatamente na minha cabeça, nas minhas costas, eu comecei a suar, suar, suar. E naquele mesmo momento, gente, eu ouvi uma voz por dentro, era Deus falando comigo. E ele disse, sim, Vilma, eu sou Deus. E sim, Vilma, eu me emociono todas as vezes. Foi muito forte para mim. Sim, Vilma, eu sou Deus e eu toco pessoas. Queridos, naquele momento foi uma experiência única na minha vida, porque eu comecei a chorar, 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 e enquanto eu chorava, eu tentava entender que choro era aquele, porque eu nunca tinha experimentado aquilo. E eu ficava procurando, é alegria? Não era alegria? É tristeza? Não era tristeza? Era uma experiência que eu nunca tinha vivido e aquilo era a glória de Deus na minha vida. Era Deus provando que Ele é real, que Ele não é de brincadeira, que Ele existe. E eu me rendi ao meu Senhor e naquele dia eu nasci de novo. E eu lembro que quando o culto acabou, eu fui até o pastor chorando muito ainda. E eu não entendi ainda as coisas de Deus. E eu falei, pastor, muito obrigada, pastor, pelo que o Senhor fez na minha vida hoje, achando que era o pastor, ainda não entendendo. E quando eu contei para ele, ele falou, não, filha, não fui eu, é o Senhor. E ali começou a minha jornada cristã. E a minha entrega ao Senhor foi uma entrega muito forte, eu queria Deus. Então, quando eu voltei para o Rio de Janeiro, eu não queria mais as coisas do mundo, eu não queria mais as coisas que eu fazia. Todo final de semana eu queria ir para Juiz de Fora. O meio que eu vivia, não sei qual é o meio que vocês, né, já conheceram, mas o meio que eu vivia era um meio assim, tinha um casal aqui namorando, aí a garota ia no banheiro, o menino estava paquerando outra garota, sabe? Era um meio de muita traição, ninguém era fiel a ninguém. E era a vida que eu vivia. E era a vida, né? Assim, na verdade, para o meio que eu vivia era normal. Só que quando eu nasci de novo, lá foi na Igreja Batista Caminho da Esperança, no bairro Nossa Senhora das Graças, lá em Juiz de Fora, pastor Edson. E eu lembro, em um culto, que o pastor foi pedir algo para a esposa dele, e ele falou com tanto amor com ela. Não foi nada demais, mas foi com tanto amor que quando eu olhei, eu falei, é isso que eu quero para a minha vida. E era exatamente aquilo que eu queria. Só que aí, quando tudo isso aconteceu,
Já tinham passado os 15 dias na casa de Jefferson. Já estava apaixonada pelo Vou Jefferson. enviar o boleto, tá? Com juros. Já estava apaixonada e achando que não, agora já, né, estamos juntos, eu conheci Jesus, eu não quero mais o mundo. Eu achava que aquele apartamento já era minha casa, então vamos, Jefferson, nos casar porque chegou o tempo de ser a família feliz. Olha só. E aí, enquanto tudo ia muito bem, mais umas 2 semanas, não foi muito tempo, todo final de semana eu ia para Juiz de Fora. Porque eu precisava daquela glória. Eu não sabia que eu podia ter meu tempo com o Senhor dentro de casa. Eu não sabia que eu poderia desfrutar daquela glória dentro de casa. Eu queria ir para Juiz de E, Fora. na realidade, quando a gente se converte, a gente não sabe muita A coisa. gente não A sabe. gente não sabe agora. O que, que eu faço? É. Qual é o passo a passo? O que, que eu Sim. vou, qual é o próximo passo? Sim. Eu tenho que ficar vindo na igreja? Sim. O que, que eu tenho que desenvolver? Você se converte sem saber muita coisa. Sim. Na verdade, você se converte querendo uma solução, na maioria das vezes, uma solução para coisas que você está passando, né? Sim, e também vale daquela intensidade que a gente quer viver no Senhor, né? Às vezes eu vejo pessoas colocando tanta dificuldade em ir à igreja. Eu morava no Engenho Novo, aqui no Rio de Janeiro. Eu pegava um ônibus do Engenho Novo para a Rodoviária Novo Rio, outro ônibus da Rodoviária Novo Rio para a Rodoviária de Juiz de Fora, outro ônibus da Rodoviária de Juiz de Fora a um outro ponto, outro ônibus para chegar na minha igreja. Meu Deus do céu. E eu lembro... Quantas horas demorava para você sair lá de casa até você chegar Eu na saía igreja? 5 horas. Eu lembro que teve um sábado que eu não consegui ir para Juiz de Fora, mas um domingo, às 10 da manhã, tinha escola bíblica dominical e eu queria ir para a escola bíblica dominical. Então, eu saí daqui 5 horas da manhã. Quando eu vi que começou a clarear, porque à noite era perigoso, começou a ficar claro, eu fui. Engenho Novo, aí um para Novo Rio, Juiz de Fora, um ônibus até o centro, depois o centro, outro ônibus para chegar no bairro. Eram 4 ônibus. Mas eu cheguei para a escola bíblica dominical. E aí eu ficava na escola bíblica com a minha mala, terminava a escola bíblica, eram 2 ônibus para chegar à minha casa. E aí eu almoçava com a minha família, quando dava 5 horas da tarde, mais 2 ônibus para chegar à igreja novamente, assistir o culto à noite. Na segunda-feira, 6 horas da manhã, já voltava a vir para o Rio de Janeiro, porque tinha que trabalhar, faculdade, mas não me impedia, eu queria o Senhor. Eu não conhecia, mas eu queria. E nesse processo, gente, se a gente entendesse o quanto vale a entrega do nosso coração ao Senhor, porque, às vezes, as pessoas querem conhecer tanto, mas não querem praticar aquilo que já sabem, né? Eu não conhecia, mas eu queria conhecer mais o Senhor. Eu queria a minha vida certinha. E aí, mais ou menos um mês que eu tinha nascido de novo, era mais ou menos isso. Eu lembro que eu fui para Juiz de Fora e em Juiz de Fora eu tive um sonho. E aí o pesadelo começou. Aí o negócio ficou estreito. Eu sonhei, nós morávamos no 2º andar, e eu sonhei que no 2º andar, na janela, aparecia uma mulher, e eu sabia descrever a mulher perfeitamente bem. E a mulher olhava para Jefferson e falava assim: "Você quer morrer?" Com uma cara bem feia. E eu acordei, não entendi nada. Aí, de manhã, 6 horas da manhã, peguei a minha mala, fiz todo o trajeto voltando para o Rio de Janeiro. Quando eu cheguei em casa, Jefferson já estava diferente. Já não era mais aquele príncipe, aquele romântico. Tinha alguma coisa diferente que eu não entendia. Aí já tinha coisas acontecendo, né, Jefferson? Tinha. Deixa eu falar um pouquinho agora. Só para vocês entenderem o contexto, né? Porque até então agora, Vilma se converteu, teve experiências bem profundas e marcantes com o Senhor. E eu estava nesse contexto. Quando ela ia para Juiz de Fora, eu ia para Gandaia, literalmente assim. E passava o final de semana sozinho aqui, então eu estava outras namoradas, aquela bagunça toda. E quando ela voltava na segunda-feira, eu estava ali como se tivesse um santinho ali. Nada aconteceu, eu só trabalhei, fui lá levar o pessoal do funk, voltei para trabalhar e, né, aquela coisinha maquiada mesmo. Mas o que se passava, né, dentro de todo esse contexto, quando ela se converteu, tinha até algumas coisas engraçadas que eu quero compartilhar. Eu chegava em casa
Aí eu olhava em cima da televisão Isso assim. foi depois. Foi depois? Bem depois. Isso foi quando o negócio estreitou de forma intensa, que aí eu corri para todos os cantos. Ah, é verdade. É. É verdade. É. Então deixa eu falar por que eu fiquei estranho, né? Uhum. Para vocês entenderem, eu não tinha me convertido. Eu estava no mundo e todo cristão sabe, quem está no mundo é escravo de Satanás. Então, quando Vilma se converteu, ela, sem saber, ela começou a influenciar a minha vida, e a minha vida estava nas mãos de Satanás. Sim, completamente. Se eu morresse naquele momento, eu ia para o inferno. Ia para o inferno. De cabeça para baixo, porque pecava com força. Com força. Então, na minha cabeça, de repente, o que vinha para mim, como eu tratava muito bem Vilma, Uhum. né? Um príncipe. Foi um momento onde eu me distanciei das outras meninas que eu tinha relacionamento e fiquei aquele período ali muito fiel com Vilma. Na verdade, foi tratando ela bem. aquele mês que você me conquistou. Você estava só comigo, realmente. Só com você. Né? Fui fiel. Foi fiel. E aí, conquistando, tratando bem. Por que acontece? No meu íntimo, eu queria uma família. No meu íntimo, eu queria que minha vida sentimental desse certo. Mas eu simplesmente não conseguia ser fiel durante muito tempo a uma pessoa só. Mas eu não entendia isso, né? Muito tempo depois, agora sendo cristão, que eu comecei a entender. O meu pai, ele teve uma vida também muito assim, com muita mulher, traindo muito minha mãe, muitos conflitos dentro de casa. E eu entendi que o espírito que trabalhava na vida do meu pai, ele teve a autoridade de trabalhar na minha, né? Então ele simplesmente estava tocando na vida do meu pai e tocando na minha. Mas qual foi a porta que você abriu para esse espírito agir na tua vida, o mesmo espírito? Eu era um garoto tranquilo, eu era um garoto até então muito introvertido, não é verdade? Não era um garoto que gostava de balada, de sair, de nada disso. Eu era um garoto muito calmo. Essa chave foi virada quando eu comecei a trabalhar de táxi e quando eu tive o contato com a noite. Eu digo o seguinte, quando você tem um contato com a noite, sem saber o que significa a noite, quando eu falo a noite, nem é sair de noite e ir para o shopping. Eu estou falando a noite negra, a noite trevas, né? O que acontece espiritualmente na noite. E eu entrei nesse mundo espiritual quando eu fui trabalhar como taxista. Então, eu acredito que aí a porta foi aberta, a autoridade foi concedida para que esse espírito que estava sobre a vida do meu pai tivesse acesso à minha vida. E quando eu olhava para a vida do meu pai, fazendo o que ele fazia com a minha mãe, aquilo, eu não gostava daquilo, porque eu queria meu pai fiel à minha mãe. E eu não gostava do que ele fazia com a minha mãe. Mas aquilo estava acontecendo exatamente comigo. Eu também não conseguia ficar fiel com nenhum relacionamento que eu tive. Eu tive bons relacionamentos, boas meninas de família, meninas decentes. Tive também muita menina louca na vida, né? Porque na vida que eu tinha, você vai encontrar pessoas boas e pessoas ruins. E eu magoei muitas famílias, muitas meninas interessantes, meninas que poderia até dar certo e casar e etc. Mas eu magoei muitas meninas por causa dessa situação que hoje eu compreendo que era espiritual. Eu não conseguia ficar fiel a nenhuma delas durante muito tempo. Por mais que eu quisesse uma família, por mais que eu quisesse criar algo correto, bonito, belo, como uma família, ter uma casa, uma esposa, filhos e etc. Eu simplesmente queria isso, mas eu não conseguia. Existia algo, uma força, algo que perturbava a minha mente, e quando eu estava muito tempo fiel com alguém, alguma brecha acontecia e aquilo ali me perturbava, eu queria sair, largar aquela menina, e eu ia atrás de uma menina que era maluca, e minha vida era assim. Mas também, Jefferson, tem aquela questão, seu pai fazia, você não gostava de ver o seu pai fazendo, e isso gerou raiva em você, ódio. E também são portas, né? Porque esse sentimento que despertou, né? Porque aquilo me trazia um ódio. Não sabia que ódio fazia mal, né? E que o ódio, todo esse sentimento ruim, todos os sentimentos ruins, eles são portas espirituais, porque eles vão trabalhar direto na carne, né? E o diabo ele vai direto na carne
na carne, no ser humano, nos desejos dele, Uhum. nos sentimentos dele. E são portas. E esse ódio do que meu pai fazia com minha mãe foi uma porta, Sim. né? E quando eu fui trabalhar de táxi à noite, aí que o negócio desceu a ladeira com força. Então, esse contexto, Vilma se converteu, quando ela voltou, né, a minha cabeça, naquele período que eu estava fiel com ela, já tinha invertido. Ou seja, eu já não estava mais conseguindo estar perto de Vilma. Eu queria Vilma distante. Eu queria Vilma longe de mim. E aí começou a gerar alguns conflitos, porque Vilma saiu de uma forma e voltou e me encontrou de outra forma. Me encontrou sério, eu já não estava falando direito com ela, já estava sendo grosso, já estava... E eu não conseguia expulsar ela da minha casa. E de todo esse contexto, vi uma voz assim na minha mente. Quando ela chegar... Foram várias vezes que ela viajou e voltou. E essa voz ficava assim, quando ela chegar, se ela te der bom dia, manda ela embora, manda ela juntar as roupas dela e ir embora da tua casa. E aí quando Vilma voltou e percebeu que eu estava estranho, ela não dava bom dia, não falava comigo porque eu tratava ela mal, eu tratava ela de forma seca, né? E aí ela ia para Juiz de Fora todo final de semana, às vezes eu estava mais equilibrado, falava alguma coisa com ela, mas outras vezes eu já estava mais virado. Tem muita coisa, interessante que muita coisa que eu falei com ela, que eu convivi com ela, eu não lembro. Parece que eu estava meio num transe, alguma coisa aconteceu, tem coisas que eu não lembro. Ela fala, você falou isso, isso, isso. Eu falei, eu não lembro o que eu falei e que eu fiz. Então você começa a ver que existe uma perturbação, uma opressão espiritual na mente do ser humano que as pessoas acham que é normal. Não, é porque ele tá ruim no trabalho, não conseguiu pagar as contas, Espiritual. ou que começa a achar motivos para a pessoa estar assim, mas que na realidade o motivo é espiritual. É espiritual. E agora, gente, era o novo Jefferson. Eu voltando de Juiz de Fora e sempre voltava cheia de expectativas para ver o meu príncipe. Mas depois desse sonho estranho, quando eu cheguei, eu percebi Jefferson diferente. Tinha alguma coisa diferente, mas ainda não conseguia perceber. Ele estava mais seco, já não sorria tanto, já não brincava tanto. Tinha alguma coisa desalinhada. Mas lembra como eu falei há pouco? Que quando o nosso amor, a nossa entrega, a intensidade ao Senhor faz toda a diferença na nossa vida. Eu não conhecia a palavra, eu não tinha nenhum versículo decorado, eu não sabia nada da Bíblia. Não era batizado no Espírito Não, Santo, nada Eu disso. sabia, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, porque quem não é crente também conhece esse versículo. Mas assim, a minha decisão de amar ao Senhor era uma força muito forte no meu coração, e isso não significa que os meus amigos pararam de me chamar para sair para as noitadas aqui no Rio, pelo contrário. Eles me ligavam e falavam, Vilma, tu tá em casa? Ó, camarote tal tá reservado, vamos passar aí para te buscar. Gente, eu não ia pagar nada, eu não pagava para sair nas noitadas. E eu, não, gente, não quero. Eu sabia que tinha algo maior e mais poderoso, na verdade eu tinha experimentado do Senhor. E Jefferson, daquela maneira estranha, mas a minha intensidade no Senhor não diminuiu. No nível que eu vivia, não diminuiu. E aí, naquela mesma semana, eu tive um sonho, outro sonho. E aí eu sonhei que eu via determinada mulher vestida com determinadas roupas. E, assim, eu vi o rosto da mulher, eu vi a quem a mulher servia, eu vi no local que a mulher fazia como é que eu vou falar? Suas ofertas. As ofertas a quem ela servia. Eu vi exatamente como eu estou olhando para Jefferson. E aí eu acordei nesse dia, Dona Ana, minha sogra, foi em casa. E quando ela chegou, eu falei, sogra, essa semana eu saí 2 vezes com a mesma mulher. Ela é? Como é que é essa mulher? E eu comecei a descrever a mulher, cor de pele, rosto, cabelo. Minha sogra regalou 2 olhões. Nós vamos convidar a minha sogra a participar aqui do podcast e você vai entender o que eu estou falando. Atenção, Dona Ana, ela vai vir no podcast. Dona Ana é toda expressiva. E aí ela me mostrou uma foto. Olha essa foto. Gente, eu quase caí dura. Porque a mulher da foto era a mulher do sonho. E aí a Dona Ana veio me contar que aquela pessoa era uma pessoa que já havia tido um relacionamento com Jefferson.
coisas que haviam acontecido, e aí, queridos, a coisa só piorou. Porque aí, a partir daí, eu já sabia o que estava acontecendo. E aí eu fui tentar conversar com o Jefferson, a coisa piorou. E aí Jefferson falou comigo, tudo bem, é isso mesmo, eu estou com ela e agora eu não quero mais que você faça minha comida, que você lave minha roupa. Agora eu vou para casa dela, eu vou vir aqui só para poder tomar um banho, pegar uma roupa. E aí aquele príncipe virou sapo. E ali eu demonstrei, né? A máscara caiu, A a máscara casa caiu. caiu, tudo caiu. Porque ali A eu máscara tava caiu. com tanta opressão Sim. que eu não aguentei mais segurar. Né? A minha Nossa, mente foi um estava assim, choque. expulsa a Vilma, expulsa a Vilma, Foi um expulsa a choque. Vilma. Foi um choque. E naquela situação eu abri. Foi um Eu choque. sou isso, não quero. Não vou mais fingir. Não vou mais fingir. É. E aí, gente, era um negócio assim que eu vou te dizer. Nós trabalhávamos juntos, lembra? Eu funcionária dele. Aí chegava em casa, parecia que estava tudo normal, sabe? E ele via um filme. Quando dava 11h30 da noite, Jefferson tomava um banho, se perfumava todo, colocava uma aliança mais grossa do que essa que está nesse dedo aqui na mão e ia. Eu ia buscar ela, amados, em Termas. Ela trabalhava em Termas. Para você entender qual o nível de trevas que eu me meti. Então, eu tive um relacionamento com essa menina durante 5 anos, né? Quando eu a conheci no mundo funk, no meio funk, no mundo funk, e eu conheci ela já fazendo parte desse tipo de vida. Era a vida que ela tinha, né? E eu fiquei, né, com essa menina, e ali realmente eu entendi que o mundo espiritual, ele é real. É real. Ele é real. É real. Quem acha, demônio não existe, isso é coisa que, se eu não mexer com ele, ele não mexe comigo, não funciona assim, não. Não funciona assim. A gente teve muita experiência sobrenatural, a gente vai compartilhar aqui. Nós vamos compartilhar. E aí, assim, quando tudo isso aconteceu, eu falei, espera aí, porque agora, apaixonada pelo amor da minha vida, mas eu também tinha conhecido o maior amor da minha vida, que era o Senhor Jesus. E aquela experiência do meu pastor falar uma frase, meu ex-pastor lá de Juiz de Fora, falar uma frase com tanto amor para a esposa, aquilo me moldou de uma forma que era o que eu queria ver para a minha vida. E quando eu vi Jefferson daquela maneira, descobri aquilo tudo, por mais que eu amasse Jefferson, eu amava mais o Senhor. E aí eu tinha 2 meses que eu tinha nascido de novo. Nunca mais eu vou esquecer também dessa experiência. Porque aí, por mais que eu amasse Jefferson, mais importante para mim era Jesus. E eu não queria estar com alguém que não quisesse o Senhor. Porque eu queria uma família em Cristo. Eu achei que Jefferson, naquele momento, seria minha família em Cristo. Era o que eu queria. Né? E aí eu lembro que eu me ajoelhei no nosso quarto. Nunca mais eu vou esquecer. E eu fiz a seguinte oração, e eu digo que foi a oração mais difícil da minha vida. Né? Mais difícil porque eu fiz sabendo que haveria resposta. Por mais que eu tivesse 2 meses que eu tinha nascido de novo, eu sabia que haveria resposta. Não sabia qual era e nem que seria tão rápida. E eu disse, Senhor, eu amo Jefferson, mas eu te amo muito mais do que eu amo Jefferson. Eu quero um marido que vá comigo para a igreja, que sirva ao Senhor junto comigo. Eu me emociono também por isso, é muito intenso as coisas que eu vivi com o Senhor. Eu quero um marido que vá à igreja comigo, vá para a igreja comigo, que sirva ao Senhor comigo. Eu nem trabalhava na igreja, mas eu já tinha vontade de servir. E eu quero ter filhos. Eu quero criar os meus filhos nos seus caminhos. E se Jefferson for esse homem, eu quero Jefferson. Se não for, o Senhor arruma outra mulher para ele e eu quero um outro homem para a minha vida. Por quê? Entre escolher entre o Jefferson e o Senhor, eu fico com o Senhor. Gente, quando eu terminei, eu de olhos fechados, eu tive a primeira visão da minha vida. Eu vi Jefferson atrás de um púlpito e atrás daquele púlpito tinha uma Bíblia grande. Jefferson estava de terno, ele estava de gravata.
E eu via, sabe quando a gente liga um chuveiro e sai muita água? Aquela força da água do chuveiro vinha sobre a cabeça de Jefferson, só que não era água, era ouro. Muito ouro caindo na cabeça dele. E mais uma vez o Senhor falou comigo: você vai se casar com ele e ele vai ser um grande pastor. Gente, não era profeta, não era irmã na igreja, não era ninguém que tinha me falado. Eu ouvi Deus. Eu não ouvi Deus aqui do lado de fora. Era uma voz interna, era dentro de mim, eu sabia que era Deus. Aí, querido, a partir daquele dia ninguém me segurava. Deus falou, tá falado. E literalmente aquilo ali foi o pilar maior da sua fé. Foi. Para segurar tudo que eu ainda ia fazer com você. Sim. Até eu me converter. Sim. E até eu estar 100% no Senhor. Sim, porque assim, eu não conhecia muito do Senhor, mas uma coisa eu sabia: Deus não mente. Isso eu sabia: Deus não mente. Deus não mente. É interessante que eu vivi um grande conflito dentro de mim. Como eu falei, eu sempre quis uma família. Eu queria ser normal, tranquilo. Né? Eu não queria ter essa vida de ficar buscando uma menina, uma outra menina e ficar... Porque eu queria parar, achar alguém, parar e ali construir a minha família. Porque eu via o que acontecia na minha casa entre meu pai e minha mãe, eu não queria aquilo para mim. Não era a vida que você queria. Não era a vida. Então eu vivi um grande conflito. Porque aquilo que eu queria, eu não conseguia. Eu queria uma família, eu queria uma esposa, uma mulher para fazer um lar comigo, mas eu não conseguia ser fiel. A minha cabeça, né, esse conflito que me levou até para uma depressão, que acho que foi a primeira depressão que eu tive, eu olhava para você naquela época e falava assim: eu sei que é a mulher da minha vida, mas eu não consigo ser fiel a ela. Eu sei que é a mulher que hoje é a mulher que eu quero construir a minha família, mas eu não conseguia. Eu acho que é interessante você falar, né? Falar o seu lado como mulher, hoje esposa, pelo que você passou, eu fiz você passar, e muitas coisas eu não lembro que eu fiz, mas você falar para muitas mulheres que estão passando por essa situação, né? Que elas têm que se agarrar no Senhor. Sim, sim. Eu vejo muitas pessoas se agarrando o que o profeta falou, o que fulano falou, o que fulano falou. Eu honro o dom da profecia. Mas a profecia ela tem que testificar no nosso coração. Deus não vai falar algo primeiro ao profeta antes de falar comigo. Por que eu estou falando isso? Tem gente que se agarra a promessas ditas por profetas, mas promessas que não foram inspiradas por Deus. Então, você precisa saber de algo. Quando um profeta se levantar para falar algo com você, ele só vai vir confirmar algo que o Senhor já disse ao seu coração. Um profeta não vai trazer nenhuma novidade para você. E só completando aqui, era interessante que, por causa dessas que a gente conhece como profetada, muitas pessoas ficam refém dos sentimentos, são guiadas pelos sentimentos. Eu quero muito aquilo, muito aquilo, muito aquilo. Aí vem um profeta falando sobre aquilo, é de Deus. Exatamente. Mas só que Deus não falou com a pessoa que é aquilo ali, né? Eu estou falando isso porque, assim, no meu caso... não foi um profeta que disse, eu sabia que era Deus que tinha dito. Então, eu me agarrei àquela promessa. A partir dali, começou a cair, literalmente, barranco de um lado e do outro. Tudo aconteceu de ruim, eu vou contar para vocês, mas a minha fé e a minha certeza estava naquilo que Deus tinha dito. Mas, por mais que Deus tivesse me falado aquilo, a opção de permanecer firme ou não era minha. E eu decidi permanecer firme. Depois disso, eu descobri... Jefferson já tinha uma que eu sabia, só que eu descobri mais 10. Eram muitas. Nem falo eita glória, eu falo misericórdia. Fala, se falar eita glória... Não, nem falo. É misericórdia. Uma gabinete. Mas, queridos, foi assim. Mas aquilo não me assustava mais. Não me assustava. Aí começou algumas fases assim, engraçadas, porque assim, eu queria a resposta. No final de semana eu ia para Juiz de Fora, mas durante a semana eu ia em uma igreja, eu ia em outra igreja, aí se tinha igreja que tinha campanha, eu fazia campanha, e eu lembro que Jefferson tinha o hábito de beber muito refrigerante. E aí eu vim fazer uma campanha para ele, que era do Poço de Jericó.
Misericórdia. Aí eu tinha que ir às 7 semanas, cada semana ganhava um saquinho de sacolé com a água do poço de Jericó. E aí a pessoa pela qual eu estava intercedendo tinha que beber daquela água. Mas Jefferson quase não bebia água. Aí sabe o que eu fazia? Chegava em casa com aquele saquinho, pegava a garrafa de refrigerante de Jefferson e enchia de água. Tu sabia de onde vinha aquela água? Eu não. Era da bica, era Não, mineral, não. era do poço Era do fundo. ungido, irmão. Era ungido? Sei. Era ungido, Não, irmão. eu tô sabendo onde vem minhas dores de barriga, então. Era ungido. E aí, às vezes, ele bebia o refrigerante e falava, estranho, esse refrigerante tá aguado. Era a água que eu jogava. E lembra dos olhos ungidos? Ah, mas eu chegava em casa, olhava pra televisão, olhava pro som, olhava pra geladeira, micro-ondas. Aí tava com óleo. Eu falei, mas óleo na televisão? Será que só tem eu e Vilma aqui em casa? Tudo. Será que Vilma pegou alguma comida e deixou o óleo aqui na televisão? Todo dia eu chegava ali e limpava aquele óleo ali. Aí, durante a semana eu olhava de novo. Mas o óleo de novo aqui, gente. De onde veio esse óleo? O óleo tá em cima da televisão, o óleo tá no som, o óleo tá na geladeira, o óleo tá no micro-ondas, o óleo tá no armário. Mas que casa oleosa é essa? Eu não entendi que óleo era óleo aquele. ungido. E não perguntava também, né? Aquilo passava Não, assim. mas não perguntava porque a gente não tinha diálogo. A gente não se falava, eu Não querendo tinha expulsar ela lá de diálogo. casa de qualquer maneira. Gente, eu lembro perfeitamente. Jefferson saía todo bonitão, cheirosão, dormia fora. Aí no outro dia ele voltava para tomar banho, se arrumar e para ir trabalhar. Quando ele entrava em casa, eu lembro que tinha dia que hoje eu sei que era uma impreensão do espírito, né? Mas naquela época eu não sabia. Mas a informação era, não dê nem bom dia para ele. Então ele entrava e eu estava quieta. Nada falava. Lembra disso? E a minha informação é, se ela te der bom dia, manda ela embora. Eu tava pronto para mandar ela embora, se ela me desse bom dia. E ela não dava bom dia, ela não falava nada. E aqui me dando agonia, como é que eu vou mandar essa mulher embora? Ela não fala nada comigo. Quantas vezes Jefferson estava indo passar final de semana fora, viajar para a região dos lagos, porque ele ama a região dos lagos, e eu sabia com quem ele estava indo, porque já chegou numa fase que, assim, ele não escondia, tudo escondia. Telefones. Ai, Jesus. Lá em casa tinha secretária eletrônica, né? Então chegou no período que na minha casa, meu Deus, misericórdia, eu era proibida de atender o telefone. Então, quando os meus amigos ligavam, tinha que esperar entrar a secretária eletrônica e eles falarem, Vilma, sou eu, me atende. Eu não podia atender o telefone, porque vai que eu atendesse uma ligação que era para ele. Olha que situação. Mas, gente, eu não reclamava, eu não falava nada. Mas, às vezes, começava falando, eu sabia que ele ia passar final de semana na região dos lagos, ou 11h30 da noite, ele estava todo lindo, perfumado, indo sair, e às vezes eu falava com ele assim, Jefferson, posso orar por você? Eu sabia para onde ele estava indo. Lembra disso? Aí eu pegava nas mãos dele, Deus é lindo, né? Lembrar dessas coisas me emociona. O Senhor é lindo. Eu pegava nas mãos dele, eu orava, abençoava, e ele saía. E eu passava a madrugada orando, cantando louvores ao Senhor. Às vezes eu passava a madrugada assim, claro, chorava muito, gente. Né? Chorava muito, né? Porque tá emocionado também, né? Eu te amo. Também te amo. É. Porque você segurou um para-raio que eu não seguraria. Se fosse o inverso, eu tinha largado você. Eu tinha seguido a estrada, seguido a minha vida. Eu não teria aguentado, não. Né? Eu vejo que hoje tanta gente, por tão pouco, larga o Senhor, larga promessas, larga a família, né? E você aguentou coisas que são inspiradoras. Amém. Entendeu? Quando eu te vi naquele dia, naquele baile funk, eu via você passando e todo mundo dando em cima de você, você não dando ideia pra ninguém, que eu vi que você era uma mulher difícil, uma mulher que tinha caráter. Porque mesmo quando eu estava no mundo, eu nunca fui essa pessoa de vai namorar ele porque ele tem muito dinheiro. Nada nunca me comprou.
Eu sempre tive, assim, eu fui muito bem criada pelos meus padrinhos. Então, eu nunca me vendi por nada. Então, eram famosos, eu sabia que eles eram famosos, as pessoas que estavam naquele dia que você me conheceu, que eles tinham muito dinheiro, que eles estavam na televisão, mas não era o que me chamava a atenção. E foi isso que me chamou a atenção, né? Eu acredito que, não a minha carne queria outras coisas, Sim. queria festa, mas no meu íntimo, o meu íntimo, ele entendeu que você era a mulher da minha vida naquele dia. Amém. E via uma mulher forte ali, porque Amém. tinha que ser forte para aguentar Sim. o que você passou comigo, né? E hoje a gente está testemunhando aqui para ajudar pessoas que estão Amém. passando por tanta situação. E para as pessoas entenderem que eu não era casada com o Jefferson, mas se você tem uma aliança com o seu marido, com a sua esposa, você é casado, não desista do seu casamento. É verdade. Sabe? As pessoas estão desistindo da família, brigam por nada, sabe? Se você é crente, você nasceu de novo, anda no Espírito. E se você não conhece a palavra, não sabe como fazer, fecha a boca e ora. Porque eu não sabia o que fazer. Nesse momento, tudo que nós vivemos, eu não sabia o que fazer. Por isso que eu ia para a campanha, eu ia para um lado, eu ia para um outro. Eu queria uma resposta. Eu queria uma solução. Porque eu não conhecia a palavra, eu achava que alguém iria me dar a palavra assim, para dar força àquela instrução que o Senhor tinha me dado. Vocês vão se casar, ele vai ser seu marido. Mas Deus não age naquilo que é errado. É verdade. Deus não age. E a gente morando junto, nós não éramos. Esse é o meu testemunho. Eu não estou falando que você tem que fazer o que eu fiz. Amém? Que isso fique claro. Mas esse é o meu testemunho. O que o Senhor me instruiu a fazer. Eu não sei qual é a instrução que você tem para a sua vida e pode ter certeza que Deus tem uma instrução personalizada para você. Eu lembro que quando eu intercedia por Jefferson, tem um episódio que aconteceu comigo e com minha cunhada Sheila, que graças a Deus, né, que Sheila estava lá e ela é testemunha do que aconteceu. Graças a Deus, ela não estava sozinha naquele dia. Algumas pessoas não acreditam no mundo espiritual. E tudo que nós estávamos vivendo era o emaranhado do mundo espiritual. Aquilo que Jefferson estava amarrado, porque literalmente ele estava amarrado a algo. Eu lembro, antes de entrar nessa questão que eu vivia com minha cunhada, que às vezes a gente estava bem em casa, eu e Jefferson. Parecia que o príncipe tinha voltado. Jantando junto, comendo junto, brincando, sorrindo. De repente, Jefferson começava a ficar agitado, andava de um lado para o outro, trocava de roupa e sumia. Parecia que tinha alguma coisa chamando Jefferson. E chegamos nesse episódio que eu vivi com a minha cunhada. Foi em um dia 10 de setembro, foi um dia antes das Torres Gêmeas caírem, um dia antes do ataque às Torres Gêmeas. E me ajoelhei para orar com minha cunhada, e aí minha cunhada orou, Sheila orou. Depois que Sheila orou, eu comecei a orar, e aí olha o que eu disse. Queridos e queridas do meu coração, quando você orar, saiba que a sua oração não fica no espaço onde você está orando. Saiba que a sua oração tem o alcance da voz da sua fé. Glória a Deus. Aonde a sua fé disser que a sua oração vai chegar, ali ela chega. Se é no hospital, se é na vida de alguém. Queridos, a oração não fica parada no local onde você está. Ela tem o alcance do som da voz da sua fé. E eu comecei a dizer assim, Senhor, eu começo a interceder agora por Jefferson. E eu vou agora em oração no local onde ele está. E eu ordeno que, em nome de Jesus, ele comece a sentir nojo de com quem ele está e do local que ele está. Queridos, quando eu disse isso, ainda bem que Sheila estava junto comigo. Botou a mão dentro da casa do marimbondo. Só que, tipo assim, eu orei com autoridade, mas eu não tinha consciência da minha autoridade em Cristo Jesus ainda. Porque hoje eu sei que eu sou em Cristo. Hoje o negócio é diferente. Hoje o cão não brinca comigo, não. Ah, mas não brinca mesmo. Hoje eu sei quem eu sou. Mas ali ainda não sabia. E eu lembro que nós já tínhamos fechado a casa para dormir, fechamos a porta do quarto, ligamos o ar-condicionado e de joelhos, e tinha no nosso quarto uma mesa com um computador e um scanner. Scanner hoje ainda faz barulho para ligar? Não. Não? Mas lá, alguns anos atrás, ainda fazia.
E eu lembro que quando eu falei, eu vou lá onde ele está, que ele vai ter nojo do local onde ele está e nojo da pessoa com a qual ele está. Quando eu disse isso, o scanner fez. Fazia muito barulho O quando barulho scanner era mais ou ligava. menos. Só que ele Meu fazia barulho porque assim, ele ia e ele voltava. Então era. Quando o scanner fez aquele barulho, eu parei de orar. Mas eu pensei assim, foi um pico de energia elétrica, né? Só que aí eu continuei orando. E quando eu continuei orando, gente, a porta do quarto começou a abrir e a fechar. Bum! Bum! A porta abria e fechava e fazia bum! Com uma força muito grande. A janela do quarto fechada. E as cortinas começaram a voar, aquele monte de cortina. Eu, Sheila, pelo amor de Deus, vamos ficar em pé, vamos orar em pé. Tava as duas de joelho. Tava as duas de joelho. Vamos orar em pé, gente, de mãozinha dada, as duas. Vamos orar em pé olhando pra porta, né? Porque se alguma coisa entrar, pelo menos pega a gente de surpresa. Vai que. Vai que, gente. E aí a gente começou a orar e nós começamos a ouvir barulhos. Eu falei, Sheila, vamos ligar pra Dona Ana ajudar a gente. O diabo deve ter rido muito de mim, de Sheila, aquele dia. Meu Deus do céu. E aí nós continuamos orando em pé, na atividade, né? Esperta, né? Olhando para a porta, que a porta ficava logo assim. E aí, quando se acalmou, a gente deitou na cama, eu e Sheila agarrada uma na outra, agarrada, se tremendo. A gente, assim, se tremia. Porque, de verdade, eu tava com muito medo. É o poltergeist. Eu tava com muito, gente, muito espiritual. É real, a gente tava cheio de medo. Aí, quando a gente tava deitada, quietinha, se tremendo, eu comecei a ouvir, tipo assim... Eram passos na sala. Só que o medo era tão grande que eu não queria influenciar a Sheila a ouvir algo que eu estava ouvindo. Aí eu falei assim, cunhada, ela, oi, você está ouvindo alguma coisa? Aí Sheila, passos! A gente... Dá pra escrever um filme aí. Meu Deus! Foi uma madrugada de terror, Jesus, meu Deus do céu. Mas assim, por mais que houvesse uma promessa vinda da parte de Deus, e por mais que eu estivesse em autoridade naquela oração, a gente vai morando junto. E é claro que por mais que Jefferson tivesse esse monte de mulher, a gente também tinha um relacionamento íntimo, porque eu amava, pelo menos, Jefferson. Então, diante de Deus... Era picos, né? Tinha picos que eu tava tranquilo, a gente voltava a se falar, eu começava a falar. Sim. E tinha situações que eu virava. É porque você É como não se era... tivesse dupla personalidade. Isso. Não era ruim o tempo todo. Pelo contrário, sempre cuidou de mim, me dava dinheiro, enfim. Do dinheiro até hoje. Dá dinheiro até hoje, Aleluia. né? Glória Eita a Deus. glória! Eita glória! Produção! Eita glória! A produção tá aqui, a produção. A produção tá aqui ligadinho no testemunho. Mas aí, o que eu ia falar? Me perdi. Peraí, eita glória, ó, me fizeram me perder. Pronto, lembrei. A gente estava morando junto e eu não sei, eu acho que para o plano que o Senhor tinha, né, o diabo tinha muito medo da gente estar junto. Então as coisas precisavam ajustar e vai vir novamente para Juiz de Fora. E aí minha outra irmã, que hoje mora no Espírito Santo, um beijo, Flaviana, te amo, estou com muita saudade de você. E eu contando de Jefferson para Flaviana, que eu chamo ela carinhosamente de Vi, e eu chegava em Juiz de Fora, eu queria contar para Vi, Jefferson, aconteceu isso, Vi. E aí, minha irmã também, cristã, ela falou comigo assim, Vilma, Deus mandou te dizer algo. Deus mandou dizer que você tem que ir embora da casa de Jefferson, porque vocês não são casados. Gente, é o meu testemunho, amém? Não estou dizendo que você tem que fazer a mesma coisa também, porque a sua vida é uma, minha vida é outra, amém? Mas essa foi a instrução de Deus para a minha vida. E eu disse para minha irmã, não vou embora nada. Não vou, não, Senhor, não vou. Eu vou continuar, eu não vou embora. E eu desobedeci o Senhor. Eu sempre brinco com os meus filhos, eu tenho um casal de filhos, Natan e Luna. E eu, desde quando cada um deles fez 3 anos de idade, eu comecei a ensinar uma frase para eles, que diz que quem desobedece, sofre. Pode perguntar para os meus filhos, o que acontece com quem desobedece? Tanto Natan como Luna vai dizer, sofre. E realmente sofre, e eu sofri.
que Deus disse para que eu saísse, porque Deus queria me poupar de algo. E aí chegou um dia que Jefferson estava muito bem, o dia príncipe. Tudo aconteceu no dia príncipe. No dia príncipe, eu estava deitada assim no colo dele e ele falou comigo assim: Vilma, eu não quero mais que você more aqui em casa. Eu quero que você procure um apartamento, eu vou pagar o seu apartamento, eu vou pagar a sua faculdade, eu vou te dar dinheiro, mas eu não quero você nem morando aqui em casa, nem trabalhando para mim. Ainda me demitiu, me mandou embora ainda. Que raiva! Ainda me demitiu, me mandou embora. Tô na rescisão até hoje, era 15 dias. 15 dias, mandei embora, já tá 18 anos. Tô na rescisão, pagando essa rescisão. A rescisão até hoje eu falei, e agora? Mas aí não tinha jeito. Ele falou, procura logo para você poder ir embora. E aí eu procurei um apartamento no Flamengo. Flamengo ou Botafogo? Botafogo. Foi Botafogo. Ali era primeiro, Botafogo, né? o primeiro, Botafogo. E aí fui embora. Só que antes disso também aconteceu algo que eu esqueci. Não vou dar nome aos bois, né? Mas em relação também ao mundo espiritual, quando os demônios falavam. Quando antes de Jefferson me mandar embora, ele tinha um amigo, nós estávamos trabalhando dentro do mesmo espaço. E aí, no mesmo espaço, trabalhando eu, Jefferson e um amigo. E aí, Jefferson se levantou, foi ao banheiro. Quando Jefferson entrou no banheiro, o amigo estava assim de frente para mim, a gente estava trabalhando. O amigo fez assim, ó. E o diabo manifestou naquele homem. E o diabo começou a falar para mim assim, olha, pode parar de orar para esse seu Deus, porque Jefferson é meu. Eu ganhei muita comida, eu ganhei muita coisa para ele ser meu. Gente, eu era nova convertida, eu não sabia expulsar demônio. Eu não sabia o poder do nome de Jesus. E foi muito rápido, porque quando o Jefferson abriu a porta e saiu do banheiro, ele desvirou e continuou trabalhando, como se nada tivesse acontecido. Essa mesma pessoa, no dia que eu estava fazendo as minhas malas para poder ir embora, para fazer minha mudança, chegou na casa onde nós morávamos, querendo falar com o Jefferson, mas Jefferson não estava em casa. Era uma pessoa que convivia muito conosco, né, Jefferson? Quando essa pessoa entrou dentro de casa, virou no cão de novo e começou a dar gargalhadas, e dizendo, eu não disse que com ele você não ia ficar, eu não disse que você não iria ficar com ele, seu problema é que você é muito boazinha, você tinha que ser como as outras, você tinha que ficar com um, ficar com o outro, ficar com o outro, ficar com o outro, e deu um monte de gargalhadas e foi embora quando quis, porque eu não sabia expulsar o demônio. Fiz as minhas malas, fui embora. Algum tempo depois, não foi muito tempo, uma amiga de Jefferson, mesma coisa. A mulher me vira no cão também. E, gente, isso não era igreja, não era em oração, rua, né? Era no meio do nada. O diabo tinha uma gana, sei lá que palavra que eu uso, para me separar de Jefferson. Era intenso demais aquilo tudo. E eu acho interessante que quando o diabo tá dando muita trela, tá aparecendo muito, tá infernizando muito, é porque coisa, ele né? sabe que tem alguma coisa de Deus ali. Tem alguma porque coisa. se ele sabe que não vai dar em nada, a pessoa tá indo pro buraco mesmo, ele não vai falar nada, já tá indo pro buraco mesmo. Pra quê? Mas se ele sabe que existe um brilho da parte de Deus sobre aquela pessoa, Exatamente. ele vai tentar minar a fé da pessoa, Exatamente. vai perturbar a pessoa para que a pessoa Exatamente. desista. Exatamente. E, infelizmente, muitos desistem. Exatamente. Né? E você foi forte Exatamente. e segurou a corda. Não que eu não chorasse, que não viesse momento de desespero, pensamentos para desistir de tudo. Isso era o tempo todo. Imagina tu ser expulsa da tua casa. E detalhe, eu fui embora de casa. Na outra semana, a outra veio morar na casa onde eu morava. Misericórdia. Digam, mulheres, misericórdia. Até eu falo misericórdia junto. E aí eu sabia de tudo aquilo. Meu Deus do céu. Eu sabia de tudo aquilo. E como é que age em fé em relação a tudo isso? Como é que faz? É muita pressão. Era muita pressão. Tipo assim, se Deus não te revela eu não ia o dar futuro conta. de quem eu ia ser... Eu não ia dar conta, não. Porque a sua família ficou como? A sua família, seus não, amigos... Minha família, meus amigos, meu pastor, todo mundo falava, larga ele. Eu lembro, outro episódio do perfume, pode contar do perfume? Pode. Então, do perfume, gente, do perfume foi especial o negócio.
Meu Deus. Aham. Né? Gente, se Deus te disser algo, se Deus te fizer uma promessa, não tenta dar o teu jeitinho. Não tenta criar atalho, não vá atrás de inventa. atalho, não dá força Não para Deus. inventa, não inventa. Deus já tinha dito, mas, sabe, Deus me disse, as vozes contrárias eram muito intensas e altas, e, sabe, o que aconteceu? Eu vou contar, é uma vergonha contar isso, mas eu vou contar. Mas vai ajudar muita gente, a rir. Né, produção? Eu queria que as coisas acontecessem, né? E aí eu ouvi que um determinado local, que era uma igreja abençoada, uma igreja do Senhor, que ia ter uma campanha, era uma outra campanha. Essa campanha era uma campanha de 7 semanas, né? Para que a pessoa amada se apaixonasse por você. Se alguém tivesse tendo problema de relacionamento depois dessa campanha... Uma campanha relacionada a amor, né? Isso, a pessoa amada ia se apaixonar por você. E no último dia da campanha, tu ia ganhar um perfume. E quando tu passasse aquele perfume, quando a pessoa amada chegasse perto de você e sentisse aquele cheirinho, maravilha. Ela ia se apaixonar. Gente, claro. Eu acreditei. Fiz lá 7 semanas de campanha. Ai, ganhei meu frasquinho de perfume. Falei, é agora. Só faltava dar um eita glória. Era a única coisa que faltava. E aí, eita glória, né? Agora o negócio vai, né? Agora vai agilizar o processo, né? Claro. Aí passei o perfume, aquela coisa toda. Aí, quando o Jefferson chegou, falei, agora que ele vai sentir o cheiro bom do perfume. Já não morava mais junto. Você me ligou pra eu passar lá que você queria alguma coisa resolver comigo, alguma coisa. Foi, isso mesmo. Eu já tinha ido embora. Já estava no processo que eu tinha ido embora. Já tinha me mandado embora, gente. Mandado embora. Não, foi quando você me mandou embora, antes a outra pessoa voltar para sua casa. Né? Você me mandou embora, me despediu, me demitiu, me mandou embora. E aí foi nesse vácuo, antes da pessoa ir morar na sua casa. E aí eu liguei Porque na realidade a gente se dava bem. Muito. Né? Vai embora, mas a gente se dava Muito. bem. Eu pagava suas contas, eu dava dinheiro para você, etc. E é algo interessante de se falar aqui. Eu não tinha me convertido, mas dentro de mim existia uma conexão com Vilma. Né? Porque mesmo a gente não estando junto... Não me queria, mas não me largava, né? Não queria e não largava. Né? Deu sorte. Literalmente. Se aparecesse um outro varão firme, querido. Nada, Deus já tinha falado. Isso perto, né? Mas aí, quando ele chegou, queridos, eu lá toda perfumada... Quando ele chegou na porta, ele... Ai, que fedor! Que cheiro ruim é esse? Ai, meu castelinho caiu. Ele... Ai, que cheiro ruim! Que cheiro ruim, que fedor! Assim que ele falava... Acabou meu castelinho, não adianta nada. Esse perfume veio da mesma fonte da água? Foi feito com aquela água que você botou no meu refrigerante? Sei não. Mas aí, depois disso, teve outra campanha. Fala da outra. A outra campanha. Lá do envelope lá. Ah, não. Não. Essa não, né? Não, essa sim. Não. Dá teu jeito. Essa eu não vou falar, não. Se tu não falar, eu falo. Meu, como é que eu vou falar dessa? Fale. Então, aí eu fui Não, fato verídico? Eu fui fazer uma outra campanha. Ai, que vergonha. Filma ele tá rindo de mim. Tô até chorando. Eu fui fazer uma outra campanha, meu né? Deus. Ai, não precisava tanto esse monte de campanha, só de segurar da promessa de papai. Aí a campanha, no último dia da campanha, tinha que levar uma oferta, um valor, né? Pra pessoa amada voltar, ou ficar, né? Enfim. Só que no dia que eu cheguei, eu levei uma quantia. A quantia estava no meu envelope. E não era uma quantia pequena, né? Porque a Jefferson vale muito pro meu coração. Aí eu toda felizinha lá com o meu envelope, né? Glória a Deus, glória a Deus. O perfume não deu certo, mas o envelope agora vai. A água não deu certo. O óleo ungido não deu certo. O óleo ungido não deu certo. O perfume não deu certo. O perfume não deu certo. Mas agora mas vai. A oferta vai dar. Agora vai, não vai? E eu tô lá com o meu envelope toda feliz, lá, cheia de expectativa da hora de levar, já com o meu envelope na mão. Quando eu olho pro lado, uma ex de Jefferson
com envelope mais grosso que o meu. Ai, meu Deus! Falei, meu Deus, ela tem mais dinheiro que eu, perdi. Já era. E ela ainda me olhando assim, ó, batendo envelope na mão assim, ó, e me olhando, tipo assim. Tipo assim, eu tenho, você não tem. Misericórdia, Senhor. O povo perece. Pela falta de conhecimento. Falta de conhecimento, do entendimento da palavra. Meu Deus, é muito mais simples. Hoje a gente... Somos pastores, né? Eu sou pastor de uma igreja, minha auxiliadora nesse ministério. E a gente vê que é simples. Fica com a palavra. Fica com a palavra. Fica com o que Deus diz. Não tenta inventar, não tenta criar atalho. Fica com o que Deus diz, que você não vai atrapalhar Deus. Não vai atrapalhar Deus, né? Foi. Então teve essas várias campanhas aí. Não adiantou nada. E aí depois, né? Foi depois o perfume, né? Não, o envelope foi antes do perfume. E aí, depois que a pessoa foi morar na sua casa, na casa que era minha, né? Aí ele levou a pessoa para morar e eu sabia que ela estava lá. E aquilo foi um conflito muito grande para mim. Porque, afinal de contas, Deus havia me feito uma promessa e agora? Parecia que tudo era contrário ao que Deus tinha dito. Mas lá no meu coração tinha uma informação. E a informação que tinha no meu coração é: Deus não mente. Eu só sabia disso. Deus não mente. Foi aí quando apareceu a amiga da amiga para de novo trazer recado do inferno. Para falar, mesma coisa. Eu ganhei muita comida. Aí começou a falar o nome dos demônios. Fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, aquele monte de demônio. Todo mundo ganhou comida. Jefferson é meu e a gente não vai largar. Né? Como se eles estivessem agarrados a Jefferson. E naquele dia eu não sabia expulsar demônio, mas eu falei, eu creio no Deus do impossível. Aleluia. E quando eu disse aquilo, eu creio no Deus do impossível, a menina voltou. Eu nunca tinha tido uma reação. Né? Quando as outras vezes que o rapaz veio manifestar, a menina foi uma vez, o rapaz foi duas, eu nunca tinha tido uma reação. Mas quando eu falei, eu creio no Deus do impossível, aí voltou, enfim, mas dentro de mim ainda tinha aquele conflito em relação à minha casa. Mas aí eu lembro que passou umas 2 semanas, foi quando você me ligou, né? Dizendo que estava tudo muito ruim. Mas antes disso... E foi rápido. Tanto Satanás se manifestou por pessoas, mas eu lembro que Deus também vinha consolando você pelas ruas. Sim. Pelos elevadores, né? Sim, Você passando aquela pressão toda que eu estava fazendo você passar. Sim. Mas Deus também vinha com consolo, né? Sim. Eu trabalhava em um prédio que, assim, ele tinha muitos elevadores, né? De área de serviço, porque era um prédio muito alto, e da área social. E eu sempre usava o elevador da área social. Sempre usava aquele elevador. E aí teve um dia que o elevador passava, estava cheio e eu estava com pressa, ainda trabalhava com jornalismo, fazendo matéria, e eu tinha que fazer uma matéria, eu tinha que finalizar aquela matéria para o jornal aquele dia e enviar aquela pauta. Eu falei, quer saber? Eu vou pelo elevador de carga, que eu sabia que era o elevador mais rápido, porque quase nunca tinha carga para subir e descer. Quando eu entrei no elevador, tinha um assessorista dentro do elevador, quando eu entrei, era o irmão Jorge, que depois eu te apresentei, né? Ele começou a orar em línguas, e aí Deus usou ele para falar, sim, filha, ele vai ser um grande pastor, ele vai ser seu marido. Gente, era Deus confirmando a promessa. Acontecia também, às vezes, eu estou andando na rua, de pessoas virem falar a mesma coisa. A frase era sempre a mesma. Ele vai ser seu marido e um grande pastor. Então, da mesma maneira, o diabo vinha tentando abafar o som da minha fé, mas Deus vinha sempre avivando a minha fé. Graças né? a Deus. Graças a Deus. Ele nunca nos abandona. Nunca. Às vezes a gente passa por pressões e acha que em algum momento Deus está olhando para outro lado, que Deus não está prestando atenção nas nossas pressões, nos nossos problemas. Sim. Mas ele nunca nos abandona. E a gente aprendeu isso, né? E às vezes parece que está tudo tão ruim, está tudo fora do lugar. Onde está Deus? Ele não está agindo. Será que ele esqueceu de mim? Ele nunca se esquece de nós. Nesse tempo todo, independente das pressões que eu vivi e de não conhecer a palavra que eu não conhecia, uma coisa eu sabia, eu preciso do Senhor. Não me desviei, nunca abandonei o Senhor, nunca. Porque eu sabia da promessa. Até o dia
que você achava que eu estava, Sim. né, por cima da carne seca, Sim, por assim dizer, estava sim, tudo bem. Sim. E o seu questionamento é, e agora assim, eu saí, agora a vida dele tá bem, tá tudo indo bem? Porque às vezes a gente acredita muito no que vem Instagram, Facebook, rede social, né? Lá atrás não tinha tudo isso, né? Mas eu tinha ido embora, já é a fase que eu tinha ido embora, já é a fase que ele tinha pegado a outra menina e levado para dentro do apartamento que nós morávamos. E parecia que Jefferson estava muito bem, Jefferson tinha um escritório na Presidente Vargas, Jefferson tinha muito dinheiro, Jefferson estava com aquela pessoa que eu sabia quem era, o que fazia, e parecia que tudo ia muito bem para ele, e eu lá morando em Botafogo, sofrida da vida. E agora, Senhor, como é que vai ser minha vida? E aí Jefferson me liga, né? Jefferson me ligou e falou, Vilma, eu preciso falar com você. Minha vida tá muito ruim, tá tudo muito ruim. Vem aqui que eu preciso falar contigo. Aí me encontrei com ele, ele começou a relatar. Lembra, meu? Eu tava perdendo tudo que eu tinha. Eu tava vendendo as coisas para pagar conta, o dinheiro não tava entrando. Não tinha cliente no escritório. Eu tava vivendo esses conflitos, eu tava entrando em depressão. Eu tinha uma moto, eu lembro que eu parei essa moto ali, andando à noite, assim, dirigindo, e daqui a pouco começou a me dar uma pressão tão grande de desespero, de angústia, e eu tive que parar para chorar de desespero, e eu tava entrando em depressão. Foi onde ali eu parei a moto, eu liguei para minha mãe, eu acho que eu liguei para ela orou comigo pelo telefone, eu nem sabia direito, né, mas ela orou comigo pelo telefone, e ali eu fiquei um pouco mais calmo e continuei indo para onde eu tinha que ir. E eu estava assim, muito perturbado, eu não sabia o que ia fazer, o que ia acontecer, tudo, parece que tudo fechando, tudo, o peso aumentando, as contas chegando, tudo que eu tinha conquistado, eu me desfazendo de coisas para pagar a conta. A pressão mesmo. E eu achando que estava tudo muito bem. Eu achando que ele estava literalmente nadando no dinheiro, feliz da vida, curtindo a vida doidado. E aí, quando ele me liga, quando ele me relatou tudo isso, eu falei para ele assim, falei, Jefferson, eu não posso te ajudar. Sua mãe também não pode te ajudar, mas eu conheço um que pode te ajudar, e ele é Jesus. Quando eu disse aquilo, Jefferson começou a chorar e falou, eu quero Jesus. Aí Jefferson falou assim para mim, eu quero Jesus, eu quero, desesperado, eu quero Jesus, eu quero Jesus, eu quero Jesus. Porque ontem, aí ele dizendo para mim, ontem, uma pessoa se manifestou um demônio, e a pessoa manifestada de demônio o demônio falou para Jefferson, eu sei que você está perdendo tudo. Gente, o mundo espiritual é real. É real. Atenção, queridos, é real o mundo espiritual. O diabo manifestou, olha o recado. Eu sei que você está perdendo. Eu falei assim, eu sei que você está perdendo tudo. Eu sei que você está sem dinheiro. Mas, se você for lá no local me adorar, eu vou te dar tudo de volta. Não foi assim? E aí, Jefferson chorando, falando para mim, quando ele me contou essa história, Jefferson falou, mas eu sei que é diabo, eu não quero diabo, eu quero Jesus. Mas, gente, eu ainda não sabia que eu podia orar ali com ele naquele momento, né, para fazer a confissão e nascer de novo, eu não sabia. Até então, eu pensava que só o pastor podia fazer isso, né? Era uma terça-feira e tinha culto na quarta. E na quarta-feira tinha culto. E aí eu falei, não, amanhã tem culto, vamos para a igreja. Aí no outro dia, na quarta-feira, nós fomos à igreja e ali Jefferson nasceu de novo. Só que quando Jefferson nasceu de novo, lembra que a pessoa estava morando junto com ele? Então, assim, na minha cabeça agora, Jefferson nasceu de novo, agora ele está morando com essa pessoa. Então, assim, agora ele tem a vida de Deus. Então, agora ele vai decidir a vida dele. Foi o momento que eu me afastei mesmo. Porque, assim, vai que ela nascesse de novo, eu não sabia o que ia acontecer. Mas eu também não queria imaginar, que, claro, né? Eu levei ele para nascer de novo na igreja que eu congregava, né, bonitinho? Bonitinho de Jesus. E eu nasci de novo na Comunidade Internacional Zona Sul do Flamengo. Isso. Pastor Marco Antônio Peixoto. Isso, foi quem te batizou, um homem de né? Deus me batizou. Um beijo no coração. Isso. Eu sei que o Senhor tem um galardão. Amém. Pela minha vida, tá? Amém. De honra Amém. com a sua vida. Amém. E aí, era a igreja que eu congregava. E aí, um belo dia, chego eu na igreja, está lá dentro da igreja, da minha igreja, Jefferson com a abençoada.
Ai, gente, quase meu coração parou. E aí eu tinha que procurar um outro local na igreja para ficar bem distante, porque eu queria ter meu tempo com o Senhor, não queria atrapalhar os dois de ter um tempo com o Senhor. Até que chegou um dia que eu cheguei, olhei, e não vi ninguém. Enquanto eu estava adorando, quando eu olhei para o lado, eu vi alguém com os braços cruzados, assim, olhando para mim com uma cara bem feia, que era abençoada. E era isso que eu comecei a viver. Foi difícil. Mas o meu coração ainda pensava que ela poderia aceitar Jesus, desejar o Senhor, mas ela nunca quis, infelizmente. Tomara que hoje ela já tenha conhecido o Senhor. Em nome Eu de espero Jesus. isso de todo o meu coração. E só eu abrir um parênteses aqui. Eu achava, né, era interessante. Eu tinha me convertido, mas eu ainda não tinha me purificado, né, de toda essa amarra espiritual que eu tinha com essa menina. Então foi um processo, né? Eu me converti e ainda fiquei 1 ano com essa menina, separado de Vilma, achando que porque eu alcancei o Senhor, ela poderia alcançar também. Mas, amados, a decisão é individual. Amém. A decisão é individual. Tem gente que vai querer o Senhor e tem gente que não vai querer. Até aquele momento, ela não quis. Durante todo aquele 1 ano, ela até ia na igreja comigo, mas ficava lá sentada e rindo do culto, do que acontecia. Debochava do culto. E foi a decisão até aquele momento. Não sei como está hoje. Tomara que seja em Cristo. Em nome de Jesus, Amém. né? Que ninguém merece o inferno, Ninguém. independente do que tenha feito, Ninguém. deixado de fazer. Ninguém merece o inferno. Ninguém. E Jesus também morreu por ela. Amém. Então não Amém. merece, não merece nosso Amém. sentimento, nenhum sentimento ruim nosso, Não. raiva, rancor, nada disso. Não. Jesus morreu por Amém. ela porque ela está na lama do jeito que eu estava. Amém. Entendeu? E eu tendo esse sentimento que Vilma era a Como mulher eu já da minha estive vida. na lama um dia também, né? Eu tendo esse sentimento que Vilma era a mulher da minha vida, né? Mas naquele momento eu estava com outra menina e não sabia muito bem o que ela significava para mim, mas eu creio que até então, enquanto todos os laços espirituais eu não resistisse ao diabo para ele fugir, eu não sabia, era novo convertido, ele estava ali ainda fazendo graça na minha vida e eu estava preso espiritualmente ainda com aquela menina. E depois de 1 ano, parece que aconteceu uma situação onde ela escondia um diário e eu sempre buscando esse diário, eu procurei esse diário 1 ano lá dentro de casa, não achava. Um dia que ela saiu, eu fiz uma oração muito simples: Senhor, eu sei que nesse diário tem coisas que vão me fazer desprender dessa menina. E quando eu fiz essa oração sentado na sala, no sofá. E quando eu terminei de fazer essa oração, que eu abri os olhos, eu olhei para um lado, na estante da sala, estava cheio de livro, caixa de som, e tinha uma caixa debaixo da caixa de som, né? Tinha alguns livros, uma caixa ali, e eu olhei para aquele lugar ali, terminei a oração, eu fui direcionando, eu vou olhar para aquele lugar. Eu falei, não acredito que tem alguma coisa ali. Eu tirei a caixa, tirei os livros, quando eu abri aquela caixa, tinha a agenda. Com revelações que acabaram que e eu comecei a ler né? aquela agenda, e ela falando, escreveu ali o que ela fazia, o que deixava de fazer, como ela me traía, com quem ela me traía, falando mal de mim, falando mal da minha família, da minha mãe, da minha irmã. Então aquilo ali me deu um choque, parece que ali as escamas caíram. E naquele dia que eu li aquela agenda, parece que ali, acho que a última amarra espiritual que tinha sobre a vida foi quebrada, a última corrente foi quebrada. A partir daquele dia, quando ela chegou em casa, eu mostrei, li essa agenda aqui, eu vi coisas assim, você escreveu isso, isso e isso. Então, eu vou fazer o seguinte, você vai viver a sua vida, eu vou viver a minha vida. E ali eu peguei minhas coisas, falei, eu tô indo embora, fica com a casa, com o que tiver aí, eu vou pegar umas coisas aqui, vou embora. E eu vim embora, deixei a casa para trás e vim morar com a minha mãe. Então, naquele momento ali, a última amarra quebrou. Então, foi aonde, depois de 1 ano, né, eu consegui realmente me libertar daquele, vamos dizer assim, de como eu era um escravo espiritual, então, um cachorrinho espiritual. A minha sogra sempre fala, né, que essa menina falava que tinha feito alguns trabalhos para amarrar Jefferson, né? E assim, em crente não pega. Não pega. Né? Mas se não está em Cristo, está vulnerável. Jefferson não estava em Cristo, ele estava vulnerável. E o que eu vejo?
O exemplo que eu gosto de dar quando eu converso em encontros de casais sobre partes do nosso testemunho é que o que eu via, Jefferson, o exemplo bom é um chiclete. Sabe quando a gente masca muito chiclete? Jefferson estava amarrado, porque ela dizia para minha sogra, eu fiz trabalho para Jefferson, eu amarrei Jefferson, eu fiz esse tipo de comida que eu amarrei Jefferson, ela falava para minha sogra. Tipo, o que ela tinha feito, ela não escondia. Era, né, revelado, o assunto era revelado. Mas Jefferson era amarrado, como um chiclete bem mastigado. Quando Jefferson nasceu de novo, sabe quando a gente puxa um chiclete que vai fazendo uma linha fina, 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 até arrebentar? Foi assim que eu vi. Porque aquilo que antes amarrava, quando Jefferson confessou a Jesus como Senhor e Salvador da vida dele, começou a perder força, né? Aquilo que te prendia já começou a perder força até que Jefferson teve a decisão de mudar o rumo da vida dele. Que né? Até então eu não tinha essa decisão com autoridade. Sim. Né? Eu não gostava, nunca gostei da vida dela. Sim. Foram 5 anos de relacionamento. Eu nunca gostei do que ela fazia. Tentei tirar várias vezes. Ela se afastou algumas vezes, mas ela não gostava de depender do meu dinheiro. Uhum. Ela queria ter o dinheiro dela, então ela voltava. Uhum. Eu falava, não, eu pago o banco você. Ela ficava um tempo e daqui a pouco ela voltava. Eu acredito que ela também estava amarrada nisso espiritualmente. Sim. Da mesma forma que eu estava amarrado nela e não conseguia. Misericórdia. Né? Porque eu lembro que eu estava com ela e a gente tinha discussões e eu falava na cara dela, eu não amo você, mas eu não sei porque eu tô contigo. E tinha discussões, aí eu conseguia ficar livre dela durante um tempo, 1 mês, 2 meses. Achava uma menina. Que foi o período, quando em um desses períodos a gente, né? E quando aí, a gente ficou junto. Tava vivendo uma vida normal, aí ela mexia os pauzinhos lá, e daqui a pouco eu virava a cabeça, largava aquela menina e voltava pra ela. Lembra uma vez enrolado. que você tava super bem em casa e do nada tu foi dormir no carro pra ficar longe de mim? A pressão era tão grande que eu não queria ficar dentro de casa. Eu fui dormir, eu orava. Eu fui dormir na rua, dentro do carro. Ia causar incômodo mesmo, porque eu orava. Porque eu não aguentava. A pressão era muito. Antes de eu nascer de novo, eu era um boneco. Né? Existia um controle remoto espiritual que eu não tinha noção que existia. Uhum. E realmente, esses trabalhos espirituais, eles funcionam no nível assim que você não tem noção em quem não é crente. Em quem é crente não pega. Eu vi uma diferença Mas muito você tem grande. que resistir ao diabo. Quando você nasceu de novo, foi o chiclete puxadinho. Quando eu nasci de novo, eu lembro, eu tinha muito revista de pornografia, canal de pornografia. Eu nasci de novo, joguei aquilo tudo fora. Eu lembro. Esse meu sócio que manifestava falou, não, guarda aqui, me dá pra mim. Eu falei, não, ninguém merece isso daqui. Rasguei, taquei fogo, cancelei canal que tinha na TV a cabo de pornografia, não quero mais isso. Palavrão, eu parei ali, pum, acabou o palavrão, que eu falava muito palavrão, né? Todo esse contexto. E eu lembro uma coisa muito interessante, o dia que eu tava na cama. Ih, né? Jesus! Né? O demônio não deixa ninguém tranquilo, né? Quando você começa a pegar o caminho de Deus. Eu tava na cama, deitei na cama, você e Sheila estavam na sala, né? Isso. E eu deitei na cama no quarto sozinho. Aí daqui a pouco a cama tremendo, vibrando a cama. Eu falei, a cama tá vibrando? Estranho. Aí eu cheguei, botei a mão na parede, e a parede não tá vibrando. E a cama lá vibrando, sem parar. Botei a mão na parede, a parede não vibrava. Eu falei, deve ser o celular. Quando eu olhava, o celular tava lá na mesa. Eu falei, meu celular tá lá na mesa e a cama tremendo. Aí fui devagarzinho assim, botei a mão no chão. O chão não tava tremendo e a cama tremendo. Eu falei, deve ter alguma coisa debaixo dessa cama. Aí eu olhei por debaixo da cama, nem poeira tinha debaixo da cama. Quando eu vi que não tinha nem... Produção, vocês não têm noção do que é isso, produção. Você de cá, você não tem noção do que é isso. Quando eu vi que não tinha... a cama fora, ele achou, joga essa cama fora. Quando eu vi que não tinha nada debaixo da cama, o chão não tremia, a parede não tremia, só a cama que tremia comigo, ali em cima da cama, eu dei um pulo daquela cama, vou jogar essa cama fora, comecei a gritar, falando com Sheila, minha irmã, com o Vinho, vou jogar essa cama fora, vou jogar essa cama fora. A pressão espiritual era muito grande sobre a minha vida, né? Mas em tudo isso, né, é bom a gente contar esse testemunho. Eu gosto que casais ouçam, né, que há poder no nome de Jesus, que a palavra é real,
E por mais que o diabo tente se movimentar de todas as formas, maior é aquele que está em nós que aquele que está no mundo. Né? Hoje nós podemos testemunhar que vivemos um casamento muito feliz. Graças a Deus. Graças a Deus, somos muito felizes. Temos muitas histórias para contar em outros podcasts, né? Tem muita história para contar. Parte 2. Parte 2. Mas uma coisa eu posso dizer e afirmar. Hoje, quando eu olho para Jefferson, eu conto testemunho, me emociono, porque foram coisas que eu vivi. Mas, gente, nada disso me dói mais. Porque quando eu olho para o nosso passado, quando eu conto, parece que eu estou contando um filme que eu vi, né, amor? Não parece que eu vivi aquelas traições, não parece que eu vivi as coisas que Jefferson fez comigo, não parece. Eu sou sarada em Deus, né? E quando eu olho para Jefferson, parece que era preto e ficou branco, sabe? Que era uma pessoa e se transformou em outra. E realmente, Jefferson nasceu de novo, é um homem de Deus. Graças a Deus. Aquilo que nós vivemos na igreja, na rua, seja lá onde foi que nós vivemos em casa. Nós temos um casamento muito feliz, né, amor meu? Graças a Deus. Né? E realmente, assim, se cumpre aquilo que o Senhor me disse, né? Hoje você é um grande pastor de uma igreja linda, temos ovelhas lindas, né? E um marido maravilhoso, um pai maravilhoso. A mulher da minha vida, linda, que eu amo. Eu te amo. E isso para glorificar o nome do Senhor. E para mostrar para os casais que vale a pena crer em uma família restaurada, né, Maria? Que existe esperança, sim. Existe um Deus no céu que está de braços abertos para nos socorrer em toda e qualquer situação. Amém. A gente tem que confiar nele, tem que entregar. É uma passagem, um versículo, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Salmo 37:5, muito conhecido. Então, entrega, confia e ele faz. Isso. Se você não entrega e se você não confia, não tem como ele fazer. Então, é uma decisão de cada um de nós. Entregar a nossa vida, nosso caminho, o que está acontecendo, confiar no Senhor e ele vai fazer todo o resto. Ele vai fazer, ele é fiel. fez na nossa vida, fez em centenas de pessoas aqui na igreja. Amém. Com certeza ele está disponível para fazer na sua vida. Então, dê essa oportunidade para o Senhor restaurar a sua vida. Amém. E não só em casamento, ele resolve todas as outras áreas, porque resolveu todas as outras áreas, né? Temos muitas histórias para contar. Na parte 2 a gente vai falar da nossa vida financeira, como foi o nosso casamento, o que aconteceu. A gente não sabia nada da palavra, o que a gente fazia, e depois, todo esse contexto. Sim, tem muita história para contar. O Senhor restaurou a nossa vida em todas as áreas. Em todas as áreas, glória a Deus. Glória a Deus por isso. E sim, nós nunca nos desviamos dos caminhos do Senhor. Nunca. Passamos muitas pressões dentro da igreja, né? Que a gente vê hoje pessoas passando pressões dentro da igreja e desistindo. Não, vou sair da igreja porque eu sofri isso dentro da igreja. Mas o Senhor não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. A gente também vai contar um pouquinho disso daí que aconteceu na nossa vida. Mas se você gostou desse momento que a gente esteve junto aqui compartilhando, aqui no Eita Glória Podcast. Glória. Aleluia. O nosso casamento é Eita Glória. Né? Deixa aqui nos comentários, né? Dê uma força para esse canal, invista nesse canal, compartilhe esse canal. Faça com que os seus vizinhos, seus familiares, pessoas que você conheça, compartilhe isso com ele, que eu tenho certeza que isso vai ajudar muitas pessoas. Pessoas que estão vivendo desafios no casamento, que talvez estão pensando em desistir. Isso. Sabe? Eu ouço tantas mulheres que, quando vêm conversar comigo, estão passando por coisas parecidas com aquilo que eu e Jefferson passamos, porque o diabo não é criativo. Então, talvez você está passando por isso, seu marido te traindo, e não deixa você sair de perto, mas também está com outra pessoa. Mas esse é o marido, você é casado com ele, existe uma promessa de restauração para sua família. Queridos, a palavra é verdade. Talvez não seja você que esteja vivendo esse desafio, mas você conhece alguém que precisa de socorro, alguém que precisa ter a fé fortalecida para que o casamento não termine. Envie esse podcast, envie esse link. A proposta de conversarmos sobre o nosso testemunho é edificar famílias. Com certeza. Né? E nós sabemos aquilo que Deus faz, né, Maria? Deus faz. Deus faz. Ele é fiel, ele é poderoso e ele faz. Amém. Confia
confia nele. Amém. Entrega a sua vida, o seu caminho. Amém. Entrega isso que você está passando, essa pressão. Amém. Confia nele e Amém. ele faz. Amém. Ele faz porque ele continua fazendo, ele fez é na nossa fiel. vida. Temos tantas histórias, tem mais gargalhada, tem mais lágrima também, mas você vai ver que Deus é Amém. fiel em todo o tempo. Amém. Tá bom? Beijo no coração. Beijo da sua Beijo. família, Amém. vocês que estão nos acompanhando, tá Amém. bom? Produção, um beijo! Beijo! Eita glória! Deus é bom, a Tchau, paz. fica na paz. Tchau, a paz, aleluia.